Kevin De Bruyne! Um jogador de uma categoria, classe e elegância do passado, com a intensidade, a potência e o ímpeto exigido no futebol moderno. Um meio-campista completo, dotado de uma visão de jogo, passes precisos e muita capacidade de decidir uma partida. É o pé pensante de um dos times mais dominantes e vitoriosos da história. É um cara que já marcou e vem marcando uma geração como nos melhores dela, e com uma história de vida que você vai se surpreender ao descobrir tudo que esse cara passou para atingir esse nível. Portanto, hoje a história é dele, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne nasceu no dia 28 de junho de 1991, em Drogen, na Bélgica. O De Bruyne começou a se interessar por futebol ainda criança e passou a atuar no infantil de um clube local, o Drogen. Porém, a equipe não levava muito a sério as suas categorias de base, então o pequeno De Bruyne acabou indo para o Gent, um time muito mais tradicional no futebol belga. E enquanto a grande maioria dos garotos só queria jogar para se divertir, o pequeno Kevin já levava muito a sério o futebol e era extremamente focado na sua evolução. Muito diferente dos demais, ele chamou a atenção do Genk, mas para isso o garoto teria que atravessar diariamente a cidade sem os seus pais. Então ele se mudou para o clube, e apesar disso, a mudança fez bem ao jogador, que ganhou uma família adotiva, paga pelo próprio time para acolher e cuidar dele. Nas suas férias, ele voltou para visitar a sua família biológica, pois com apenas 14 anos o garoto estava com saudades. Quando chegou em casa, sua mãe contou que a família adotiva já não o queria mais, por ele ser muito quieto e muito tímido, e ter uma personalidade, segundo eles, difícil de lidar. A família adotiva não quer mais você lá, por causa de quem você é. Diante disso, o Genk até se recusou a pagar outra família ao menino, pois passou a ver nele um problema, e o De Bruyne tomou essa rejeição como motivação para jogar ainda mais e deu certo, porque não demorou nada para ele subir ao time principal, depois de, com muita raiva, fazer 5 gols em 45 minutos numa partida do juvenil. E quando essa família que rejeitou o De Bruyne foi ao CT visitá-lo depois que ele já estava no profissional, ele disse: "Não, vocês me jogaram no lixo, e agora que estou por cima me querem de volta." Foi na temporada de 8-9 que o De Bruyne fez a sua estreia entre os profissionais, mais precisamente em maio de 2009, e mesmo pouco atuante nessa temporada de estreia, já conseguiu ganhar seu primeiro título como profissional, que foi a Taça da Bélgica, na qual o Genk bateu o KV Mechelen por 2-0 na decisão. Na temporada seguinte, de 2009-2010, foi que o Kevin De Bruyne ganhou mais oportunidades e passou a jogar com mais constância. Ganhou a titularidade com o decorrer dos jogos e não saiu mais do time, apesar de frequentemente ser sacado somente nos minutos finais. Na temporada, o time do De Bruyne não ganhou títulos, mas individualmente o jogador já mostrava uma qualidade técnica muito acima da média. Ele foi a campo em 38 jogos, fez 3 gols e deu 4 assistências. E não demorou nada para que o garoto fosse convocado pela primeira vez para defender a seleção da Bélgica. Na ocasião, ele foi chamado por Georges Lekens e atuou por 45 minutos na derrota por 1-0 para a Finlândia. Com 19 anos, já era surpreendentemente um dos principais e mais promissores jogadores da seleção. Em 2010 e 2011, o time do Genk melhorou seus resultados coletivos e, apesar de sequer ter passado do play-off da Taça da UEFA, jogou muito bem a Liga Nacional e, consequentemente, venceu o grande campeonato belga. O meio-campista foi uma peça fundamental e um dos melhores jogadores do campeonato, sendo um destaque do time. Classificado para a Champions, o Genk não conseguiu avançar da fase de grupos, mas não passou a temporada em branco porque venceu a Supertaça da Bélgica. O adversário foi o Standard Liège, pelo placar de 1-0. Se destacando demais na equipe, era natural que algum gigante do futebol europeu logo contratasse o De Bruyne. Então, em janeiro de 2012, ele assinou com o Chelsea e permaneceu no Genk até metade do ano, final da temporada, por empréstimo. Sendo assim, pelo primeiro clube da sua carreira, o craque foi a campo em 103 partidas, marcou 17 gols, deu 36 assistências e ganhou 3 títulos.
foi anunciado pelo clube londrino. Entretanto, o que era para ser um sonho acabou não se concretizando na temporada de 12-13. Isso porque o De Bruyne só jogou amistosos no Chelsea, e quando a temporada começou de fato, foi emprestado ao Werder Bremen. No clube teve bom desempenho, e quando a temporada chegou ao fim, o contrato de empréstimo de um ano acabou, e o jogador retornou ao Chelsea. Pelo Werder, o belga disputou 34 jogos, marcou 10 gols, deu 10 assistências e não ganhou títulos. Se tornou oficialmente jogador dos Blues na temporada de 2013 e 2014. Logo na pré-temporada se lesionou e no decorrer do ano não conseguiu se firmar no time. Então ganhou pouco espaço com o treinador José Mourinho e apesar de ainda ter 4 anos de contrato, o jogador acabou negociado por falta de oportunidades. Então ele não teve o seu talento aproveitado pelo Chelsea. Outro fator relevante que dificultou muito a sua performance foi o fato dele ter sido traído pela sua então namorada com o seu então amigo e companheiro de seleção, o goleiro Courtois, hoje do Real Madrid. Com a camisa do Chelsea, o De Bruyne totalizou só 9 partidas e deu uma assistência. Ainda com a temporada em andamento, uma nova estadia no futebol alemão. O De Bruyne passou a jogar pelo Wolfsburg. Numa época de boa fase do time, ele se encaixou bem no meio-campo e, assim como no Werder Bremen, conseguiu mostrar seu futebol. O melhor resultado coletivo do Wolves foi ter chegado às semifinais da Copa da Alemanha. Depois de uma boa temporada e ter jogado muita bola nas eliminatórias, o De Bruyne foi convocado e titular da famosa ótima geração belga na disputa da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Com um time bastante jovem e promissor, a Bélgica pintava como uma seleção que poderia ser a sensação e dar muito trabalho aos seus adversários. O meia jogou bem na fase de grupos e nas oitavas de final fez um gol e deu uma assistência na vitória por 2-1 contra os americanos. Nas quartas, a Bélgica perdeu da Argentina de Messi e companhia e foi eliminada. Estando no Wolves desde o começo da temporada e com a preparação feita no clube, o entrosamento com os companheiros melhorou cada vez mais e o nível do De Bruyne só crescia, uma vez que ele se tornava um dos melhores e mais promissores do mundo na sua posição. Ele comeu a bola na temporada de 2014 e 2015, ajudando seu time a ser vice-campeão alemão, ficando atrás somente do Bayern de Munique. Individualmente, ele foi eleito o craque daquela Bundesliga, ou seja, o melhor jogador, e também foi o líder de assistências no campeonato, com 20 ao todo. E esse excelente ano foi coroado com a conquista da Copa da Alemanha. Na decisão, o time dele bateu o forte Borussia Dortmund de virada por 3-1. Um dos tentos foi anotado justamente pelo De Bruyne. E na temporada inteira ele somou 51 jogos, fez 16 gols e deu 28 assistências. Iniciou a temporada de 2015-2016 defendendo o Wolves, porém logo se transferiu para o Manchester City. Antes disso, ainda deu tempo de disputar e ganhar a Supercopa da Alemanha daquele ano. No jogo decisivo, ele deu assistência aos 44 do segundo tempo para o gol de empate de Bentner, e o seu time venceu o Bayern de Munique nos pênaltis por 5-4 e foi campeão daquele torneio que abriu a temporada. Em 30 de agosto de 2015, foi anunciado pelo City. Portanto, com a camisa do Wolves, foram 73 jogos, 20 gols, 37 assistências e 2 títulos conquistados. 76 milhões de euros foi quanto os Citizens desembolsaram para contar com o futebol do belga. Até então, a maior contratação do projeto milionário e ambicioso do clube inglês, e logo nesse primeiro ano, De Bruyne já conseguiu mostrar sua capacidade e ajudou o Manchester a ser semifinalista da Liga dos Campeões quando perdeu do Real Madrid. Nessa temporada, o City venceu a Copa da Liga Inglesa quando derrotou o Liverpool na disputa por pênaltis após empate em 1-1. Nesse torneio, o craque só não fez chover, e mesmo sendo meio-campista, foi o artilheiro da competição e também o líder de assistências e, obviamente, o melhor jogador. Totalizou 45 jogos, 17 gols e 15 assistências. Em grande fase, foi titular absoluto e a referência técnica da Bélgica para a Eurocopa de 2016. Os belgas se recuperaram de uma derrota por 2-0 diante da Itália na estreia e passaram da fase de grupos. Depois, eliminaram a Hungria nas oitavas de final, com grande atuação do De Bruyne, mas nas quartas acabaram perdendo da zebra, País de Gales, por 3-1 de forma bastante frustrante. E aí a Bélgica deu adeus àquela competição europeia e o De Bruyne perdeu essa chance de ganhar um título com a sua seleção nacional. Na temporada de 2016-2017, o ótimo time do City acabou ficando sem ganhar títulos, apesar de ter jogado bem em praticamente todos os torneios que disputou. Mais uma vez, o meia foi o melhor jogador da temporada e terminou a Premier League com impressionantes 18 assistências, fazendo dele o maior garçom do campeonato inglês.
Em 2017 e 2018, Meia seguiu sendo o principal jogador do time e desde a temporada anterior, com o comando de Pep Guardiola, evoluiu seu nível a ponto de receber vários prêmios individuais, como o de melhor criador de jogadas do futebol inglês e constantemente ser o líder de assistências do campeonato. E dessa vez foi com 16 passes para gols. O City voltou a vencer a Copa da Liga Inglesa, quando bateu o Arsenal na decisão por 3-0. Já na Premier League, o time simplesmente sobrou, terminou com 100 pontos, após fazer uma temporada realmente absurda e terminar com 19 pontos a mais que o vice, o Manchester United. A decepção, mais uma vez, foi por conta da Champions, onde o City caiu nas quartas de final diante do Liverpool. O De Bruyne fechou mais uma temporada muito acima da média, com 52 jogos, 12 gols e 21 passes para gols. E quando essa temporada chegou ao fim, ele foi com a Bélgica para a sua segunda tentativa de conquistar o mundo, e com uma seleção ainda mais forte e mais amadurecida, chegava como uma cotada para o título. A primeira fase animou, 3 jogos e 3 vitórias. Nas quartas de final veio a prova de fogo contra o Brasil, e o De Bruyne fez uma grande partida, além, claro, do gol decisivo da classificação dos belgas num contra-ataque. Foi o carrasco brasileiro nessa oportunidade. Na semi, a consistente seleção da França venceu De Bruyne e seus companheiros por 1-0 e eliminou a ótima geração belga. Na disputa do terceiro lugar, assistência contra a Inglaterra e vitória por 2-0. A temporada pós-mundial foi simplesmente absurda do ponto de vista do nível técnico praticado pelos Citizens e, claro, também de conquistas. O time ganhou absolutamente tudo em território inglês. Venceu a Copa da Inglaterra, a Supercopa da Inglaterra, a Copa da Liga Inglesa e, óbvio, o Campeonato Inglês. Esse último com uma disputa super acirrada contra o Liverpool. Na Champions, a eliminação veio nas quartas de final diante do Tottenham, depois de um jogaço, com vitória do City por 4-3. E detalhe para as 3 assistências do De Bruyne nessa partida, mas que não foram suficientes para classificar seu time, que havia perdido o primeiro jogo de 1-0. Na temporada de 2019 e 2020, o título inglês não veio, mas o De Bruyne bateu o recorde de assistências em uma edição da Premier, 20 passes para gols. O City novamente não ultrapassou a barreira das quartas de final da Champions, mas não passou essa temporada sem conquistas, porque ganhou a Supercopa da Inglaterra de 2019, derrotando o Liverpool por 5-4 nos pênaltis, e venceu também a Copa da Liga, quando venceu o Aston Villa por 2-1 na decisão. Assim como nas temporadas anteriores, o meia entrou na seleção de 11 melhores da Liga dos Campeões, foi eleito o melhor meia da UEFA e melhor jogador do campeonato inglês, além, claro, de ter figurado no tradicional prêmio de melhores da FIFA. Uma temporada absurda, cheia de conquistas individuais relevantes, que contou com 48 jogos, 16 bolas nas redes e 23 assistências. Na temporada seguinte, finalmente o Manchester City conseguiu bater a tão sonhada final de Champions. Após eliminar o badalado PSG com o gol do De Bruyne na semifinal, o time encarou o Chelsea na decisão. Apesar do favoritismo, perdeu aquela partida pelo placar de 1-0. No início do segundo tempo daquele jogo, quando o time já perdia, o De Bruyne sofreu uma lesão no rosto após se chocar com o zagueiro Rudiger e teve que deixar o campo. No mais, os Citizens seguiram vencendo as competições domésticas. Mais um título de Copa da Liga e mais um título de Premier League. E mais uma vez, o meia entrou na seleção de 11 melhores do mundo da FIFA. Somando todos os torneios, o belga foi a campo em 40 oportunidades, nas quais marcou 10 gols e deu 18 assistências. Após a não realização da Eurocopa em 2020 por conta da pandemia, a competição foi jogada em 2021. E por conta da lesão sofrida na final da Champions, o jogador começou no banco, mas precisando virar a partida contra a Dinamarca, ele entrou no intervalo para fazer o gol e dar a assistência que garantiram a virada belga na estreia do torneio, ou seja, ele acabou com o jogo. E seguiu jogando muito bem, apesar de não estar 100%. Nas quartas, a Bélgica foi eliminada pelos italianos depois de perder por 2-1. A temporada de 2021 e 2022 foi a mais goleadora da carreira do craque. Cada vez mais ofensivo e atuando numa posição mais perto do gol, ele ajudou seu time a ganhar o campeonato inglês com uma diferença mínima para cima do Liverpool. Além do título, o jogador foi eleito mais uma vez o craque da competição, ou seja, o melhor jogador da Premier League. E por incrível que pareça, essa foi a única conquista do City na temporada, que dessa vez foi semifinalista da Champions depois de estar com a vaga encaminhada e perder do Real Madrid de forma inacreditável no Santiago Bernabéu. Mesmo com o revés, a temporada absurda do De Bruyne
foi reconhecida. Ele foi eleito o terceiro melhor jogador do mundo na Bola de Ouro da revista francesa France Football e figurou pelo terceiro ano seguido na seleção de 11 melhores, o 11 ideal da FIFA. Fechou essa temporada no clube com 45 partidas, 19 gols e 14 assistências. Quando a temporada nos clubes acabou, o De Bruyne viajou ao Catar junto de seus companheiros de seleção para tentar pela terceira vez vencer a Copa do Mundo. Apesar de já não estar mais entre as principais favoritas, e com vários problemas internos, a falta de fome e um vestiário rachado, a Bélgica decepcionou nessa Copa e sequer passou da fase de grupos. O De Bruyne esteve em campo todos os minutos possíveis, mas, ainda assim como seus companheiros, ele não fez uma boa Copa, não marcou e nem deu assistências, e ainda deu uma entrevista polêmica, em que disse que o time estava velho demais e não tinha a mínima chance de ganhar a Copa. Depois do Mundial, o camisa 7 seguiu jogando pela sua seleção nacional e assumiu oficialmente a braçadeira de capitão. E até o presente momento, desde que foi convocado pela primeira vez pela seleção da Bélgica, ele já totaliza 99 partidas internacionais, 26 gols marcados e 49 assistências. Cada vez mais experiente e entendedor do jogo, o De Bruyne foi para mais uma temporada com a camisa do City, onde já pode ser considerado um dos maiores ídolos da história do clube. E ele foi brilhante do ponto de vista individual e coletivo. Foi o maior garçom da Premier, com 16 assistências, e ajudou seu time a vencer mais uma vez a maior e mais cobiçada competição nacional do mundo. Além disso, o City também ganhou a Copa da Inglaterra, em que o meia liderou o quesito assistências e foi decisivo na final contra o United, dando um passe para Gundogan marcar o gol da vitória. O mesmo aconteceu agora na maior competição de clubes do planeta. Os Citizens chegaram na final depois de deixar para trás os clubes do quilate de Real Madrid e Bayern de Munique, em partidas nas quais o De Bruyne foi muito importante, seja marcando gols ou dando assistências. Na decisão, a concisa Internazionale de Milão pela frente, e no primeiro tempo da partida o De Bruyne sentiu e acabou por sair do campo. Seu time finalmente conseguiu o grande objetivo, que é vencer, claro, a Liga dos Campeões. Rodri marcou o gol do título. Apesar de quase não ter atuado na final, o De Bruyne foi o maior assistente dessa Champions e entrou na seleção de melhores do torneio com muito mérito e muita justiça. O contrato do jogador com o Manchester City vai até 2025 e até o presente momento ele já disputou 356 jogos, marcou 96 gols, deu 152 assistências e já ganhou 14 títulos. E atuando pelos clubes, o craque já disputou na sua carreira 585 partidas, fez 143 gols e deu 236 assistências, além dos 19 títulos coletivos conquistados. Como você pode ver, o De Bruyne atingiu um nível absurdo de futebol e o mantém há muitos anos, sendo um jogador extremamente consistente e que tem no futebol a sua razão de vida. Ele é simplesmente obcecado pela sua evolução e carrega consigo uma personalidade muito forte, dentro e fora dos gramados. O que lhe aconteceu ajudou a moldar o atleta, que hoje é campeão da Champions, tem quase 300 assistências na carreira e é referência quando se fala em meio-campista moderno. Esse é o grande Kevin De Bruyne. E a você que assistiu até aqui, eu só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!